Eu vou colocar aqui na tela o significado dessa abreviação, né? TWAP é acrônimo de Time, Weight, Average, Price. Resumindo em português, né, colocando aí em termos simples, é uma estratégia que consiste na seguinte racional. O broker, o player, quem vai executar a TWAP, ele coloca o seguinte: eu quero executar um lote em 2 horas. Então eu tenho 120 minutos para executar esse lote. Ok, mas qual é o tamanho do lote? 120 milhões de ações. Vamos exagerar para ficar simples o cálculo. Então ele quer fazer 120 milhões de ações em 2 horas, são 120 minutos. Concorda comigo que tem que ser 1 milhão de ações a cada minuto? Então ele vai pegar esse lote inteiro, dividir pelo tempo que ele definiu como o tempo que ele quer executar esse lote e fazer a TWAP. Ou seja, nesse caso, a cada 1 minuto ele tem que executar 1 milhão de ações. Que eu peguei um exemplo recente de uma TWAP que aconteceu aí no índice futuro, né? São 14 minutos, começando às 14h08, finalizando às 14h22, de uma compra constante, né? Aí você vê que ela tem uma pequena oscilaçãozinha, eu vou explicar o porquê, tá? Mas para a gente calcular a taxa dessa TWAP, que é o que nos interessa, eu tenho que fazer o quê? A quantidade, né, o tamanho do lote, dividido pelo tempo, que isso aqui são inputs do broker, né? O broker coloca, são X ações em Y tempo, só ele sabe antes. A gente vai sabendo acompanhando, porque se você tem a taxa, e você não precisa esperar acabar para calcular a taxa, calcula aqui, ó, deu 2 minutos de TWAP, pega lá, foi 500 lotes em 2 minutos. Se eu continuar para 20 minutos, 5 mil lotes. Se eu continuar para 1 hora, 15 mil lotes. Então eu consigo ter uma projeção do quão rápido ou quão devagar esse cara está comprando ou vendendo. Eu não sei se ele vai continuar, mas eu sei a que taxa ele está fazendo. E aí a gente sabe, isso aqui está sendo suficiente para manter um fluxo ou não, porque vocês têm que lembrar desse conceito. Fluxo nada mais é do que uma taxa de consumo de ordens, né? Então a gente precisa ter uma noção, beleza, está tendo fluxo, está tendo uma constância aqui na compra ou na venda, vou olhar o book, esse fluxo que está tendo é relevante, dá para surfar ou não dá? Beleza, dá para surfar. Essa taxa do cara de 500 lotes a cada 2 minutos, putz, eu faço uma projeção aqui que em 1 hora é 15 mil lotes vai levantar o índice em 3%, então é um fluxo relevante. Vou seguir esse cara, aí faz sentido, ok? E a gente vai parar quando? Já que a gente não sabe quando que esse cara para, a gente tem que sair quando ele parar. E como é que a gente sai quando ele para? A TWAP não é um negócio que pega um lote X num tempo Y, então você concorda comigo que durante o tempo Y ela não deveria parar? Ela é constante. Ou seja, quando ela para é porque acabou a TWAP, concorda? Então é exatamente isso que aconteceu aqui. A gente estava tendo uma TWAP a 14 minutos e nesse ponto ela parou. Então eu comprei aqui e vou acompanhando. Se a TWAP vira de lado ou fica flat é porque acabou aquela execução. Parei. Se o meu racional de entrada no trade foi seguir aquele cara saiu. VWAP, Volume Weighted Average Price. Muda só a primeira letra em relação a TWAP. Também é uma estratégia muito utilizada, só que para eu mostrar graficamente aqui, eu vou colocar o gráfico daqui a pouco, mas para eu mostrar, vocês precisam entender que para essa estratégia especificamente não existe uma curva padrão, tá? Nunca vai ser do mesmo jeito. Vocês têm que entender o racional e aí eu mostro um exemplo aqui de como deve ser para ser considerado uma VWAP. Basicamente o racional aqui é o seguinte: o player quer ter um determinado lote executado, seja na compra ou na venda, o mais próximo possível da média do mercado. E a média do mercado é essa tal dessa VWAP. E vocês precisam entender o seguinte: não tem aquelas médias móveis no gráfico? Médias móveis comuns pegam os preços de fechamento de cada candle e calculam aquelas linhas, né? É uma média móvel simples. A VWAP segue um racional parecido, mas com uma diferença importante no parâmetro do cálculo, né? Que é o seguinte: eles dão mais peso aos candles que tiveram maior volume. Ou seja, se a gente teve 10 candles de volume pequenininho
e a média vai apontando para baixo, se aparece um candlezão para cima com muito volume, a inclinação vai mudar totalmente, porque eu dou mais peso não aos últimos candles, como a exponencial faz, ou pesos iguais para todos, como a aritmética faz, mas eu dou mais peso para os candles com maior volume. Por isso que a gente chama isso de média dos tubarões. Afinal, quem mais faz volume são os tubarões, são os big players, os institucionais, os investidores estrangeiros. Então o broker tenta executar esse lote de maneira que o preço médio final da execução fique o mais próximo possível da VWAP. A VWAP você consegue colocar no gráfico, né? Aquela linha que fica meio inconstante, digamos assim, durante o dia. E o preço médio dele você sempre vai ver no Times and Trades muito parecido com a VWAP, né? Nunca vai ficar igual, mas parecido. E serve até de referência para o cliente que pediu para o broker executar tal ordem, porque se ele fala, olha, executa tal lote em VWAP, no final do dia é só ele ver se ficou de fato próximo à VWAP. Né? Se não ficou, o broker não fez o trabalho direito. Se ficou, perfeito, tudo como planejado. Esse exemplo que eu coloquei aqui na tela mostra, como eu disse, um exemplo de VWAP. É importante lembrar que nem sempre vai ser assim, pode ter uma alteração, mas é importante entender o quê? Que para que o preço fique perto dessa média de mercado, embora ele tenha um direcional, ou seja, eu vou comprar determinado lote ou eu vou vender determinado lote, para que ele consiga atingir esse preço médio igual ao preço médio do mercado, você concorda comigo que embora ele adote uma direção, no caminho ele tem que comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, certo? Para ir melhorando esse preço médio dele. Então, não é uma reta, porque não é constante, é uma curva que tem direção, mas que vai mudando a inclinação e que vai aparecendo compra, venda, exatamente como está aparecendo aqui na tela. A direção você tem, mas no meio do caminho ele pode ir comprando ou vendendo para colocar esse preço médio dele o mais próximo possível da VWAP. Nesse caso aqui, por exemplo, o player está vendendo, a média dele está em 121 mil pontos desse lote vendido e a VWAP está em 120.980, está muito próximo, né? Então uma ótima execução. Ele se torna mais agressivo ou menos agressivo conforme o preço vai se distanciando mais ou menos da VWAP. Esse é o racional, beleza? É importante entender o racional para que você consiga identificar isso no Times and Trades, porque mais uma vez, como eu falei, não existe um desenho padrão de uma VWAP como tem de uma TWAP, que é uma reta. Aí é bem facinho de localizar.